Olá, eu me chamo José Luiz Ames, e em conjunto com a minha esposa Rosana Marcelino, nós trabalhamos com constelação familiar, com constelação organizacional, com terapia sistêmica individual e de grupo, e outras tantas modalidades de terapia, como Reiki e barra de Axis. O que me traz hoje aqui para conversar com vocês é o tema da comunicação no relacionamento. Quando um relacionamento entra em crise e chegam a nós para atendimento em busca de ajuda, geralmente um ponto se destaca de imediato. Qual é esse ponto? A dificuldade para se fazerem entender. A sensação que a pessoa, o cônjuge, tem em relação ao outro é de que ele fala sozinho, que nada do que ele fala chega até o parceiro. É como se conversasse entre si em idiomas diferentes, onde um não fala o mesmo idioma do outro. Você já passou por essa experiência de conversar com seu parceiro e parece que ele não entendeu nada que você disse, como se você falasse uma língua estranha para ele? Esta é a experiência mais comum que os nossos clientes trazem quando vêm conversar conosco depois que o seu relacionamento entrou em crise. Eu, neste vídeo, vou procurar explicar onde está a raiz desta dificuldade de se comunicar, de se fazer entender na comunicação, e também sob quais condições é possível superar este quadro tão comum nos relacionamentos. Antes, porém, de eu entrar neste assunto, é importante que você compreenda o seguinte: nós não captamos o que lemos e ouvimos exatamente da mesma maneira como na outra ponta a pessoa escreveu ou falou. Tudo o que lemos ou ouvimos é decodificado por nós a partir da nossa estrutura psíquica, o que envolve os traumas e memórias emocionais da nossa vida. Por exemplo, este vídeo que você está ouvindo agora, ele não chega até você exatamente da mesma maneira e com a mesma compreensão minha que faço esse vídeo. Porque ele chega até você e toca você a partir da sua história pessoal, feita, sobretudo, por suas memórias emocionais, especialmente, novamente, as memórias emocionais traumáticas. Por isso, cada um ouve o que nós falamos, não exatamente com a mesma ideia, a mesma compreensão que nós que falamos, mas misturado, decodificado, interpretado a partir da sua própria estrutura emocional, que sempre é única e sempre é diferente de uma pessoa para outra. Isso dito, e é importante ter presente, eu vou partir para a explicação daquilo que eu prometi, ou seja, porque onde está a raiz dessa dificuldade de um casal se fazer compreender um ao outro, especialmente quando entra em crise. A partir dos atendimentos a casais em crise, nós, eu e Rosana, podemos identificar, basicamente, dois padrões discursivos fundamentais. De um lado,
nós temos uma pessoa que opera na sua comunicação a partir de uma estrutura mental, em base à qual constrói um discurso lógico, racional, caracterizado pela clareza e a objetividade. Do outro lado, temos uma pessoa que opera na sua comunicação a partir de uma estrutura emocional, a partir da qual constrói um discurso em base à percepção e não à razão, que, em geral, esse discurso dela é caracterizado pela inclareza, pela imprecisão e por ser vago. Percebem? São dois padrões completamente diferentes. Um fala a partir de uma estrutura mental, racional, e fala de modo lógico, claro e preciso, e outro fala a partir do que percebe. É, portanto, uma estrutura emocional. Então, são duas formas de se comunicar. E, por isso, realmente, é como se falasse cada um uma linguagem, uma língua que o outro não entende. Eu vou ampliar um pouco mais esses dois padrões de comunicação. Eu acredito que, dessa maneira, você compreenderá por que, algumas vezes, fica tão difícil se fazer entender para o seu parceiro. Bem, vamos lá. Eu vou começar falando do padrão mental e seu discurso lógico-racional. A pessoa que opera com este padrão costuma mostrar uma grande habilidade para decodificar um texto ou uma fala. Graças à sua capacidade de análise, esta pessoa tem facilidade para convencer a outra pessoa. Um bom vendedor, por exemplo, é uma pessoa que tem uma grande habilidade lógico-racional de comunicação. Esta pessoa que opera a partir desse padrão mental, ela, valendo-se de sua habilidade argumentativa, né, essa pessoa também desconstrói a compreensão do parceiro, levando o parceiro a se achar um completo ignorante, alguém incapaz de ler e entender as coisas. Usando uma expressão bem básica, a pessoa se sente uma burra. Bem, vamos continuar com isso, aprofundando um pouco mais. Você percebe? Uma pessoa que opera com um padrão racional, mental, argumentativo, ele tem uma habilidade para convencer a outra pessoa. Como você pode notar, uma pessoa que é hábil na linguagem argumentativa, ela tem também a capacidade de manipular a outra pessoa ao levar ela a se convencer de que está completamente enganada. Assim, nas discussões que são muito comuns durante as crises de um relacionamento, a pessoa que usa esse padrão discursivo, racional, mental, costuma vencer. Por quê? Porque leva a outra pessoa, o parceiro, a acreditar que tudo que ele diz é fruto de sua imaginação. Percebem? Bem, e agora? Como se sente a pessoa cujo parceiro tem este padrão discursivo mental, argumentativo, analítico? Na nossa experiência com casais, o mais frequente é esta pessoa que tem por parceiro alguém que se comunica a partir do padrão mental, argumentativo,
que ela se sinta enrolada. E o efeito mais grave é ser levada a acreditar que ela é paranoica, que ela fantasia fatos e situações. Em casos extremos, quem tem por parceiro alguém com esse padrão discursivo mental corre o risco de buscar ajuda psiquiátrica, porque seu parceiro a convenceu de que ela sofre de alguma doença psíquica. Percebe como isso é grave? Pois bem, eu vou caracterizar agora o outro padrão discursivo, o padrão daquela pessoa que opera a partir do modo como aquilo que ela ouve ou aquilo que ela lê é percebido por ela. É importante que, na medida que eu vou falando, você procure identificar o seu próprio padrão de comunicação. A pessoa que opera a partir desse padrão perceptível, né, o padrão emocional, a pessoa que opera a partir desse padrão emocional, ela costuma se comunicar com os outros a partir do modo como aquilo que ela lê ou aquilo que ela ouve impacta emocionalmente a ela. Quem opera a partir desse padrão emocional costuma não ter boa habilidade para elaborar com clareza lógico-discursiva aquilo que ela lê ou aquilo que ela ouve. Ao contrário, a comunicação dela costuma vir carregada com a mesma imprecisão e vagueza, vaguidade, com que chega a nós a percepção. Você já se deu conta que as percepções que você tem, elas não são claras, elas são meio que como que uma visualizar entre nuvens. Então, quando você tem este padrão de se comunicar, de falar a partir daquilo que você sente, aquilo que você diz, também costuma ser impreciso, inclaro, vago. Bem, pelo fato de uma pessoa assim operar com esse padrão emocional que eu chamo de comunicação, essa pessoa também encontra dificuldades para decodificar lógico, racionalmente a fala do outro. Ela tende a falar a partir do que ela sentiu ao ouvir ou ao ler o que a outra pessoa disse ou escreveu. Bem, aqui agora entramos num outro ponto. Como este modo de se comunicar a partir do que eu senti com a tua fala ou com o teu texto, como este modo de se comunicar chega a outra pessoa que opera com o padrão lógico-racional. Em geral, a outra pessoa escuta você, que opera a partir do padrão emocional, como alguém que fala algo confuso, como algo que não tem lógica, que fala coisas absurdas, que fala coisas fantasiosas. É assim que a outra pessoa escuta você. Quando eu caracterizei o modo lógico, racional de se comunicar, eu disse que esta pessoa que opera com este padrão é capaz de manipular o parceiro, fazendo ele acreditar que ele imaginou tudo o que ela diz, o que esse parceiro diz. E que esse parceiro que se comunica
a partir daquilo que ela sente, precisa de tratamento médico, psiquiátrico. Bem, e agora? E agora a pessoa que opera a partir do padrão perceptivo, será que também é capaz de manipular o seu parceiro? Se você por acaso se comunica a partir do que você sente, com aquilo que o outro disse, ou a partir daquilo que você leu, você coopera a partir desse padrão perceptivo. Você acha que também tem a capacidade de manipular o seu parceiro? A minha resposta, a partir da nossa experiência prática terapêutica com clientes, é sim. Também esta pessoa que opera a partir do padrão emocional é capaz de manipular. Um e outro consegue manipular a partir do seu próprio padrão, certo? A capacidade de manipulação é dos dois padrões comunicativos. No entanto, a pessoa que opera a partir do padrão emocional manipula de maneira diferente do que, e com outra estratégia, com outros efeitos, do que a pessoa que manipula a partir do padrão lógico, racional, argumentativo, mental. Como, então, acontece a manipulação de quem opera a partir do padrão emocional? A pessoa que opera a partir deste padrão tende a levar o parceiro a duvidar de sua integridade de caráter. Costuma destruir a autoimagem do parceiro, convencendo ele de que é insensível, cruel, manipulador, egoísta, e assim por diante. Percebe? A manipulação é corrosiva dos dois lados. Enquanto aquele que opera com um padrão argumentativo, mental, né, lógico, manipula o parceiro, fazendo ele acreditar que está louco, né, que está desvairando, que está inventando, que está imaginando e precisa de tratamento médico, aquele que opera a partir do padrão perceptível emocional, ou seja, a partir do que ela sente, com aquilo que ela ouve ou com aquilo que ela lê, manipula também o parceiro, destruindo a autoimagem dele, levando ele a ficar doente, porque destrói o amor próprio. E agora? E agora? Quando se forma um casal com padrões comunicativos tão diferentes como esses que mostrei, como é possível, ou é possível, neste caso, uma intervenção que seja capaz de levar à mudança de comportamento? É esse ponto que eu quero falar com vocês para concluir a minha fala de hoje. A resposta que nós temos a partir da nossa prática terapêutica com casais em crise é sim. Sim, é possível, desde que o casal olhe atentamente para alguns pontos. Pontos esses que eu vou caracterizar para vocês agora. Um ponto importante para o qual o casal precisa olhar, se quiser mudar e quiser se fazer entender um ao outro, o primeiro e importante ponto é identificar se existe ainda um sentimento de bem-querer pelo outro, e não só uma avaliação mental dos ganhos e perdas, seja se decidirem se separar, seja se ficarem juntos. O que muitas vezes acontece quando um casal chega para nós é unicamente olharem
para aquilo que vão perder se separarem, ou aquilo que vão ganhar se ficarem juntos. Esta avaliação mental não dá sustentação a um relacionamento. A primeira coisa que o casal precisa é abandonar o seu padrão de conversação e consultar o seu coração e perguntar para ele: eu ainda sinto aqui dentro uma emoção quando eu me compreendo casada com essa pessoa? Eu ainda sinto algo profundo e intenso por esta pessoa? Esta é a primeira pergunta, e desta resposta, tudo mais segue. Ok? Um segundo ponto que eu chamo a atenção, para quem quiser encontrar uma possibilidade de continuar um relacionamento em crise porque o casal não se entende, parece que falam línguas diferentes. É preciso compreender que a mudança de padrão comunicativo é muito limitada. É necessário compreender que não é possível transformar o padrão comunicativo de uma pessoa em outro padrão comunicativo. Por que não é possível? Porque nós não escolhemos nosso padrão comunicativo. Eu não inventei ele porque eu queria me comunicar assim. Por isso, não depende da nossa vontade, do nosso querer, nos comunicar segundo determinado padrão. Se eu tenho um padrão comunicativo mental, argumentativo, analítico, lógico, etc., e minha esposa ou minha parceira tem um padrão comunicativo perceptivo, que olha e fala a partir do que ela sente, e eu quero mudar, eu quero me comunicar como ela, eu não serei capaz. Eu não tenho como mudar o meu padrão e mudá-lo para o de outra pessoa. Igualmente o contrário. Quem se comunica por um padrão perceptivo e emocional, por mais que queira, não será capaz de se comunicar pelo padrão analítico, se o seu parceiro for assim. Então, não depende da nossa vontade. Bem, apesar destas limitações, portanto, que eu disse, de que não é possível mudar o nosso padrão comunicativo, por mais que a gente queira, é perfeitamente possível um relacionamento harmonioso, no qual os cônjuges se comunicam em base a padrões comunicativos tão diferentes como estes que eu acabei de apresentar para vocês. Do que depende isso? Depende, em primeiro lugar, que cada parceiro tome consciência, se dê conta do próprio padrão comunicativo. Muitas pessoas não sabem que se comunicam de um certo modo, diferente do que a outra pessoa. Além de eu ter que me dar conta de qual é o meu padrão comunicativo, eu preciso também identificar qual é o padrão comunicativo do meu parceiro. Quando eu sei como eu me comunico e como meu parceiro se comunica, e quando eu quero sinceramente me fazer entender pelo meu parceiro, eu cuido para não manipular a outra pessoa. O mais corrosivo que acontece no relacionamento de casal é a manipulação de um pelo outro. Esta atitude de
se fazer entender ao outro, pelo outro, exige uma atitude de respeito e de reconhecimento da diferença do modo de ser e de se comunicar de cada um. Respeitar e reconhecer implica na postura ativa e empática para compreender e também para permitir que a outra pessoa, o meu parceiro, minha parceira, seja tal como é. E não querer que ela se comunique, que ele se comunique, no mesmo padrão que o meu. Eu preciso olhar para o outro e dizer: sim, eu aceito você do jeito que você é. Eu aceito você do jeito como você se comunica comigo. Eu tenho dificuldades em entender o que você fala, mas eu me empenharei a entender e tomar o que você diz do jeito como você o diz. Bem, eu espero que tenha ajudado você a compreender por que às vezes fica tão difícil se fazer entender por seu parceiro. Se você quiser conversar mais sobre esse assunto, entre em contato conosco pelo WhatsApp, que nós indicamos aqui mesmo nesse vídeo. Nós estamos disponíveis para conversar com vocês. Muito obrigado por ter me acompanhado. Aproveita e se inscreva no canal, caso não esteja inscrito ainda. Curta o nosso canal e compartilhe o link desse vídeo entre seus contatos. Nós somos imensamente gratos a você por isto. E até o próximo vídeo.